Bom dia, crianças! Bem-vindos a mais uma EBD online. E hoje nós vamos aprender sobre uma leitura muito importante. Eu não sei se vocês lembram da história da professora Jéssica. Ela falou uma vez que a importância da leitura, que a gente tem que ler a Bíblia. A gente aprendeu, sobre a vitamina B da Bíblia. E hoje nós vamos aprender também mais sobre isso. E não necessariamente a gente precisa só ler a Bíblia, a gente também pode aprender mais sobre as histórias da Bíblia com outros livros que falam sobre a Bíblia. E hoje vamos ver uma dessas histórias. Então, vamos falar hoje sobre a história de Mary Jones. Esta é uma história que aconteceu há mais de 200 anos. E Mary nasceu por volta de 1785, no país de Gales, na Europa. Ela vivia com seus pais numa casa feita de pedras, numa vila rodeada de montanhas. Ela vivia com seus pais, e o pai de Mary era um tecelão pobre, e a mãe de Mary era dona de casa e ocupava-se com as tarefas do lar. Como era comum naquele tempo, nem o pai nem a mãe de Mary sabiam ler, e eles não tinham nenhum livro em casa e nem mesmo uma Bíblia. As Bíblias, aliás, eram muito raras naquele tempo, e como todos os livros, elas eram muito caras também. Nos dias de hoje, para aprender a ler e escrever, as crianças vão à escola. Mas na época de Mary, havia poucas escolas. Então Mary ajudava a mãe nos trabalhos de casa. Aos domingos, Mary colocava seu melhor vestido e ia com seus pais para a igreja, que havia no vilarejo. Na igreja, Mary gostava de cantar os hinos, mas era difícil para ela entender o que o pastor dizia. Mesmo assim, Mary gostava muito de ir com seus pais à igreja e procurava aprender tudo o que conseguia. Em especial, as histórias daquele livro grande de capa preta que era lido domingo após domingo. Quando o culto terminava, Mary se aproximava do livro para admirá-lo e continuava sonhando. Ah, se eu pudesse ter esse livro, ele tem tanta coisa bonita. Ah, se eu tivesse a minha própria Bíblia em casa para ler. Um dia, quando Mary já tinha quase 10 anos, o Sr. Jones chegou em casa com uma novidade maravilhosa. Em pouco tempo, haveria uma nova escola perto da casa deles. E assim, finalmente, Mary poderia ir à escola e aprender a ler e escrever. Mary era uma boa aluna. Foi a primeira pessoa da família que aprendeu a ler. Essa vitória foi recompensada quando o professor de Mary, na escola, a convidou para ler diante de todos uma história da Bíblia. E como Mary queria ter a sua própria Bíblia, ela começou a trabalhar para juntar o dinheiro que ela precisava. Então ela tricotava e vendia meias. Remendava roupas, criava galinhas e vendia os ovos. Ajudava os fazendeiros a cuidar dos animais e a fazer as colheitas. E ela guardava cada centavo que conseguia. Depois de um ano, Mary contou o dinheiro do cofrinho. Mas ainda não dava para comprar uma Bíblia. Ela ficou muito triste, mas ela persistiu. Só 6 anos depois, quando ela tinha 16 anos, Mary conseguiu o dinheiro suficiente para comprar sua própria Bíblia. Mas ela não havia Bíblias perto da casa dela. E ela ouviu que as Bíblias eram vendidas na cidade de Bala, que ficava a pelo menos 40 quilômetros de distância da onde ela morava. A viagem era muito perigosa mesmo para uma jovem de 16 anos. Mas Mary tinha apenas um pensamento. Sonhei muitos anos com isso e estou disposta a conseguir a minha Bíblia. O grande dia chegou e de manhã cedo, a família Jones pediu a proteção de Deus para a viagem de Mary. Em seguida, então, Mary se despediu de seus pais e começou essa jornada. Durante o caminho, olhando para as montanhas ao seu redor, Mary lembrou as palavras do Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. E assim, Mary seguiu viagem.
atravessou vales e ribeiros em seu caminho até Bala. Mary ficava cada vez mais cansada. Seus pés doíam muito. Algumas vezes, Mary chegou a pensar que não chegaria nunca a Bala. E nesses momentos, ela tentava encorajar a si mesma. Vamos, Mary, vamos! Não falta muito agora. E ao anoitecer, Mary conseguiu ver uma cidade. Era Bala. E o coração de Mary bateu mais forte. Finalmente ela havia chegado aonde ela pretendia. Mary ficou perguntando aonde que seria a casa do pastor, aonde ela iria comprar a Bíblia. O pastor chamado Thomas Charles. Ele era que tinha as Bíblias para vender. E depois de bater em várias portas e pedir ajuda, por fim Mary encontrou a casa do pastor. Quando abriu a porta, Mary disse ao pastor: "Meu nome é Mary Jones. Eu moro numa vila atrás das montanhas. Andei 40 quilômetros para chegar aqui. Economizei durante 6 anos para comprar uma Bíblia. E o senhor tem uma Bíblia em galês para mim?" Surpreso, o pastor disse: "Mary, por favor, entre e me conte tudo. Mas primeiro você precisa comer alguma coisa." Depois de ter se alimentado, Mary contou tudo, detalhe por detalhe ao pastor. Foi então que veio a triste notícia. "Lamento muito, Mary, mas a única Bíblia em galês que tenho está reservada para outra pessoa." Mary mal podia acreditar. Acabaram com a esperança que ela tinha, que ela sustentou por tantos anos. Abalada, Mary se afundou em uma cadeira e começou a chorar. Mas o pastor ficou tão comovido com o choro de Mary que, na verdade, ele tinha uma Bíblia em inglês e outra em galês. E a pessoa havia encomendado, a Bíblia compreendia os 2 idiomas. Então ele disse: "Não chore, Mary. Sei que ter uma Bíblia é o sonho da sua vida. Você batalhou muito por isso. Então merece ter a sua própria Bíblia. Aqui está. Pode levar." Mary deu um pulo de alegria. As lágrimas secaram e com muito carinho abraçou a Bíblia. Aquela Bíblia preciosa era dela. Na manhã seguinte, Mary segurou a sua Bíblia com as 2 mãos e, transbordando de felicidade, começou a viagem de volta ao seu lar. Naquela tarde, os pais de Mary aguardavam ansiosamente o retorno da filha. E ao anoitecer, finalmente ela chegou em casa. Pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu tempo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Então a família Jones se ajoelhou para agradecer a Deus pelo maravilhoso tesouro recebido. Uma Bíblia na sua própria língua e a língua que eles compreendiam melhor. Mas a história não termina aqui. Mary Jones se tornou parte de uma história maior, que ainda está aqui nos dias de hoje. O pastor Thomas Charles, de quem a Mary tinha comprado a Bíblia, lembrava como Mary tinha saído tão feliz de sua casa abraçando a Bíblia. E o pastor ficou imaginando que deveria haver muitas outras Mary Jones querendo Bíblias em seu país. E então, alguns anos depois, o pastor Thomas Charles contou essa história de Mary em um encontro de pastores em Londres. E ali eles fizeram planos para obter mais Bíblias a preços acessíveis para a população do país de Gales. Quando foi sugerida a criação de uma organização para fornecer Bíblias para o país de Gales, um outro pastor exclamou: "É claro que uma sociedade deve ser formada com essa finalidade, mas por que só para o país de Gales? Por que não para a Grã-Bretanha toda? Por que não para o mundo inteiro?" E assim, naquele momento, naquela reunião, cerca de 300 pessoas, então foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E isso foi em 1804. E o trabalho dessa sociedade chegou a muitos outros países, e inclusive aqui no Brasil. Em 1808, quando o primeiro carregamento de Novos Testamentos chegaram aqui em português.
E em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas nacionais. E no nosso país aqui, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi oficialmente fundada pelas igrejas cristãs mais de 100 anos depois que quando foi fundada na Britânia. Então, hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem servido às igrejas cristãs e distribuído Bíblias e literatura bíblica para todos. E então, assim, todos podem ter uma Bíblia em sua casa, que nem nós temos hoje. Viram só que história legal? Como agora com as sociedades bíblicas a gente pode cada um ter uma Bíblia em casa. E a gente pode ser muito grato a Deus, né? Por a gente poder ter a nossa Bíblia e aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus. E agora vamos para os palitos da oração. Vamos ver quem vai ser o sorteado de hoje. Davi Nizer, Bruna Dick e Evelyn. Então, vamos orar por essas pessoas, agradecendo pela vida delas, que elas possam continuar servindo a Deus todos os dias. Vamos juntar as mãozinhas e orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a gente pode aprender mais com a história de Mary Jones, que a gente deve ir em busca da sua palavra, não importa as nossas circunstâncias. Queremos pedir também em especial agora pela vida da professora Bruna e da professora Evelyn e também do Davi Nizer. Que o Senhor possa estar abençoando eles nesse novo ano também, Pai, que estamos iniciando, e que eles possam também buscar forças em Ti, Senhor. Que eles possam também estar com tudo suprido que eles precisarem, Pai. Em nome de Jesus, amém! Uma boa semana a todos, crianças! Tchau!